a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão Ele é grande, todos hão de ver quão grande, quão grande é o meu Deus. Boa noite, amados, paz e graça. Chegou a nossa terça-feira tão especial, primeira terça-feira do mês, primeiro dia do mês também de novembro. Como é bom a gente espalhar essa boa notícia, né? Estamos a 2 meses do final do ano. Como é que você está se preparando? Como que você está vendo esse final de ano, final de 2022, para o início de 2023? Será que é uma boa notícia, uma boa nova que tu tem para espalhar? Mas eu quero te dar a oportunidade de orar comigo nesse momento. Orar agradecendo a Deus pela tua vida, por tudo que Deus tem para fazer na tua caminhada. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós nos alegramos nesta noite, uma noite especial onde vamos compartilhar a tua palavra. Sabemos que a tua palavra é verdadeira e ela jamais volta vazia. Que teu Santo Espírito possa falar com cada um que está assistindo essa live, os que vão assistir futuramente, que ela possa impactar cada coração. Porque a nossa função como filhos do Senhor é espalhar essa boa nova, essa mensagem de salvação, essa mensagem que nos traz libertação. Por isso, Pai, desde já eu oro por todas as pessoas em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Que bom poder estar com você, poder sempre mandar aquele abraço da live, né? O abraço da live para minhas netinhas, para a Sarinha, hoje ela está aqui em casa, né? Mas tem a Laurinha que está na casa dela lá em Curitiba, que Deus possa abençoá-la. E mandando um abraço para minhas netas, eu mando para você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe grandemente. Graça e paz, boa noite a todos, boa noite para quem já entrou, o Tchano, tem mais gente aqui que eu não consigo ver o nome.
O texto hoje, texto base, o versículo para nossa meditação, se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Marcos 5, 19, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Que texto lindo esse, né? Esse texto, ele fala da história daquele endemoniado lá em Gadareno, né? Jesus e seus discípulos tinham acabado de desembarcar do barco, eles estavam em terra gentia, vindos da Galileia, onde Jesus tinha realizado várias curas e milagres, né? Na Galileia, Jesus tinha feito muitos milagres, né? As pessoas estavam maravilhadas com aquilo, e na travessia do mar, aqueles homens tiveram uma experiência extraordinária. Jesus acalmou uma tempestade, apenas com a palavra, né? Lá no capítulo 4 de Marcos, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar essa história de Jesus. Não é uma história, é um feito, uma verdade, um acontecimento. Jesus estava no barco com seus discípulos, atravessando o mar, e ali surgiu uma grande tempestade. Jesus estava deitado numa almofada, cansado, né? A Bíblia relata que ele já tinha feito muitos milagres naquele dia, e ao entardecer eles entraram no barco, porque estavam todos cansados, né? E Jesus, ele estava naquele barco, e ele dormiu. E à noite, quando deu uma grande tempestade, a água começou a invadir o barco, estavam todos desesperados. Seus discípulos chegaram até ele e disseram, né? Mestre, importa que morramos? E Jesus levanta-se e manda o mar se acalmar, somente com uma palavra. E aqueles discípulos ficaram temerosos, porque eles mesmos, andando com Jesus, eles não entendiam quem era esse, que até o mar obedece, que os ventos se acalmam ao ouvir a sua voz, que é o dono de todas as coisas. Esse é o nosso Jesus. Eles não imaginavam que presenciariam nos embarques da terra de Gadara mais um grande feito de Jesus. E muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos andando com Jesus e nós esquecemos que Jesus está no nosso barco. E quando Jesus está no nosso barco, nada que aconteça, as tempestades, elas vão vir e vão, mas não vai nos derrotar, não vai nos afogar no mar, né? Boa noite para Anitta, para Beth em Curitiba, Anitta em Xanxerê, boa noite para Tati aqui em Papanduva. E assim, quando Jesus está no barco, mesmo que ele esteja adormecido e descansando ali, ele está no barco, é só clamar que Jesus vai fazer a diferença nas nossas vidas. Mas hoje nós vamos falar sobre esse jovem gadareno, né? Com certeza, né? Jesus, quando chega em Gadara, ele tem um encontro com um jovem, né? Esse jovem, ele vivia em cavernas, ou a palavra de Deus fala em sepulcros, né? Dentro de um cemitério. Ele vagueava durante dia e noite entre os túmulos. Ele tinha uma força sobrenatural, descomunal, não era uma força normal de um homem, né? Ao ponto de nenhuma pessoa conseguir detê-lo. Eles tentavam segurá-lo, mas a força daquele jovem era tão grande que ninguém conseguia deter. Então ele se feria, ele era uma pessoa totalmente perdida, se feria, se cortava com pedras. Mas esse homem gadareno, um dia ele teve um encontro verdadeiro. Não foi um encontro onde tentaram aprisioná-lo, onde tentaram prendê-lo, mas foi um encontro com o Mestre, um encontro com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, chamado Jesus Cristo. E a sua sorte foi completamente mudada. Aquele jovem
que há muitos anos estava sendo atormentado, aquele jovem que a Bíblia fala que estava possesso por legiões de demônios, teve um encontro verdadeiro com Cristo. Aquele homem, ele conheceu realmente quem era Jesus. A sorte dele mudou. Ele conheceu aquele que ama as pessoas perdidas. Ele conheceu aquele que se compadece dos aprisionados por espíritos malignos, pessoas oprimidas por Satanás. Ele teve esse encontro. E ao conhecer esse dono da graça, quando Jesus encontra aquele jovem, ele pergunta: quem é você? E não é o jovem que responde, mas sim o espírito que estava dentro dele, diz: eu me chamo Legião. Eram muitos espíritos do maligno que estavam atrapalhando a vida daquele jovem. E ele conheceu aquele que é cheio de bondade, de graça. Ele conheceu o restaurador. Ele conheceu o grande El Shaddai, o grande Eu Sou. Ele conheceu aquele que tem poder de ressuscitar mortos. Aquele que tinha acabado de acalmar uma tempestade. Aquele homem que tinha participado de uma grande multiplicação de pães e peixes. Tinha sustentado uma grande multidão, mais de 5.000 pessoas. Era esse homem que aquele jovem teve um encontro verdadeiro. Você já teve esse encontro com esse homem chamado Jesus? Ou você ainda anda a caminho procurando e não consegue encontrar? Esse homem, ele é Jesus, é esse que é cheio de bondade, graça e principalmente misericórdia das nossas vidas. Aquele jovem que andava possesso, porque imagina como todos tinham medo dele, né? Porque muitas vezes ainda na nossa sociedade a gente tem medo de pessoas assim, né? Quando acontece algum fato, quando tem algum mendigo, quando tem pessoas assim marginalizadas, esse homem era assim. Porque como ele não conhecia Jesus, ele era uma pessoa que estava cheia de espíritos malignos dentro dele, né? Mas Jesus, ele toca a quem ninguém quer tocar. Sabe aquela pessoa que ninguém quer chegar perto, aquela pessoa que temos medo, aquela pessoa que nós, seres humanos, tão limitados, nós seres humanos que não conseguimos ter esse amor e mensurar esse amor tão grande de Deus. Não conseguimos tocar. Jesus chega e toca esse homem. Ele acolhe os excluídos. Jesus, ele é quem resgata os marginalizados, ele cuida dos órfãos, das viúvas. É ele quem defende os direitos dos pobres, dos fracos. E aquele homem reconheceu que Jesus era quem perdoava os pecados. E é somente Jesus quem liberta, quem salva, cura, restaura. Jesus, ele dá uma vida nova quando temos esse encontro com ele. Muitos de nós não conseguimos mensurar isso em nossas vidas, porque imagine quanto tempo existia essa pessoa naquela cidade. Há quanto tempo, muitas vezes, as pessoas iam, né? A Bíblia fala ali que ele morava em cavernas. Essas cavernas eram usadas para sepultar as pessoas. Porque naquele tempo não existia assim um cemitério com túmulos como existe hoje, como existem tudo muito bonito, muito organizado. Inclusive amanhã, quando se disser dias de finados, as pessoas vão lá, todo mundo foi, limpou e cuidou. Não, naquele tempo as pessoas eram sepultadas em cavernas, eram lugares feios, frios, onde ninguém queria nem ficar. E esse homem, ele andava vagando no meio daquilo. E a Bíblia relata na história ali que eles prendiam esse homem, que o exército levava ele era trancado em cadeias, mas ele se soltava. Tal força invadia-se o corpo dele. Você que já viu uma pessoa possessa, você que já teve essa experiência, você sabe quanto isso é terrível. A gente já teve experiências assim. E é algo, uma pessoa que é possessa, que ela é possuída realmente, ela é horrível quando você vê isso. Boa noite para Dona Dorira, paz, Dona Dorira, Gustavo, lá em Campos Novos, que estão nos assistindo. Que Deus seja com vocês, né? E que o Senhor Jesus possa
ver em você aquilo que ele viu também naquela pessoa. Você não precisa estar possesso, mas muitas vezes nós estamos fracos, nós estamos tristes, nós estamos depressivos. E aquele homem era uma pessoa assim, que ele não tinha mais ninguém, não existia esperança nenhuma para esse homem, porque ninguém queria ter contato com esse homem. E o legal que aconteceu é que Jesus restaurou aquele homem. Jesus deu uma nova vida para ele, deu um novo futuro de paz, um futuro de esperança. Quem sabe você está passando por essas dificuldades. Eu não estou falando em possessão, mas de outras dificuldades. Você possa estar enfrentando limitações, talvez com doença, com relacionamentos. Qual for a tua dificuldade, entregue a tua vida ao Senhor. Ele quer fazer com que a tua esperança seja renovada. Ele quer trazer um novo futuro. Ele quer trazer alegria, quer trazer paz. E por conhecer a Jesus e ter a sua vida transformada, aquele jovem já não queria mais ficar ali. Ele não queria, ele queria seguir o mestre. E Jesus falou para ele, não, para aí. Você não precisa me seguir. Jesus falou para ele, volta para casa e conta o que aconteceu. Talvez Jesus está falando para você também. Você tem contado o que eu tenho feito na tua vida? Boa noite, Mick. Deus abençoe você. Talvez você está perguntando, mas Senhor, o que eu posso falar por todos os benefícios que tu tem feito por mim? Jesus permite que a gente se ajunte a Ele, que a gente fique próximo dEle. Jesus nos permite que a gente tome uma posição perante Ele. Por isso que o versículo inicial que nós lemos diz assim, Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, vai para a tua família, volte como você vivia às margens da sociedade, como você não conseguia mais ter um relacionamento com tua família, você não precisa me seguir. Vai, volte para a tua casa, volte para os seus e conte, anuncie as coisas grandiosas que eu fiz por você. Fale, é o que Jesus quer. Ele quer que a gente conte tudo o que Ele tem feito na nossa vida. Jesus sabia que havia muitas pessoas que precisavam ser libertas. Muitas pessoas precisavam daquele toque especial de Jesus. Mas como vão saber? Como vão conhecer Jesus se não há quem pregue? Como vão conhecer? Nós recebemos como dom do Senhor esse ministério universal de pregar a palavra, de ir. No grande chamamento de Mateus 28, ele diz, quando forem indo pelo caminho, anunciem essa palavra. E foi o que ele falou para aquele homem, para aquele jovem, volta para tua casa, volta para os seus, anuncie na tua cidade, fale o que aconteceu. Você tem anunciado? Você tem falado de tudo que Deus tem feito na tua vida? Ou você tem se calado, guardado somente para você? Eu prefiro seguir a Jesus e assim tá bom. Não é isso que Ele quer. Ele quer seguidores sim, mas seguidores que professem o seu amor durante a sua caminhada. O professar, o exaltar, o falar do grande amor de Deus. Não retenha só para você. Espalhe essas boas novas, espalhe essa boa notícia. Aquele homem entendeu quem era Jesus. A partir do momento que ele foi confrontado, a partir do momento que ele recebeu a misericórdia na sua vida. Boa noite, Shirley, também, ali no Monte Castelo, que Deus te abençoe. É isso que Deus quer de cada um de nós, que você compartilhe o que Ele tem feito por você. No livro de Deuteronômio, a gente vai ver lá em Deuteronômio 5, 11, a gente vai ver assim que Jesus está... Ali Moisés está falando, dando um relato, sobre tudo que tinha acontecido lá no Egito, e ele diz que nós devíamos amarrar as palavras do Senhor nas nossas mãos, escrever na nossa testa, devíamos escrever nos batentes das portas, e devíamos contar aos nossos filhos, às gerações vindouras, tudo aquilo que Deus já tinha feito, que foi quando Deus resgatou e tirou o povo do Egito, quando Ele abriu o mar, quando Ele cuidou do povo durante aquele tempo.
E ali Moisés estava dizendo que nós temos que contar para gerações vindouras quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. E eu sempre repito aqui, lá em Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse nosso Deus, ele não muda. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Ele sabe dos nossos corações, ele sabe dos nossos sentimentos, ele sabe do mais profundo dos nossos sentimentos. Muitas vezes, quando a gente está em algum lugar pregando, quando a gente está ministrando pessoas, né? E a gente pergunta se alguém quer oração, ou a gente fala assim, se você quer vir aqui na frente para orar, nós estarmos orando com vocês. Muitas pessoas têm vergonha, às vezes, de levantar-se do lugar e ir até a gente, né? Mas Jesus fala lá em Provérbios que ele conhece o mais profundo do nosso coração. Aquilo que você não quer falar, Jesus já conhece. Mas Jesus vai restaurar, Jesus vai sarar quando você falar para ele. Porque Jesus também diz que ele quer que você chegue até ele. Clama a mim e eu lhe mostrarei coisas grandiosas. Clame ao Senhor. Derrame-se aos pés do Senhor. Não tenha medo do Senhor. Nós precisamos ter temor do Senhor. E temor do Senhor é obedecer. É viver essa vida com Deus. Esse jovem, quando foi curado, ele queria seguir junto com os discípulos no barco. E Jesus disse para ele que ele não precisava entrar no barco. Mas ele precisava contar para os seus aquilo que Jesus tinha feito para ele. Jesus tinha transformado a vida dele. Imagine aquele homem tão destruído, uma pessoa que ninguém queria chegar perto, de repente entra nas cidades. E a Bíblia relata ali que ele continuou, ele obedeceu e começou a anunciar a palavra de Deus em Decápolis, e grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficavam maravilhados com aquilo. Por quê? Porque quando as pessoas veem isso, vem esse homem chegando e curado, vestido, a palavra diz assim que ele estava vestido com roupas, porque esse homem andava nu, ele andava gritando, ele andava berrando por todo o tempo, ninguém chegava perto dele porque ele era forte. O que aconteceu? De repente vocês viram a transformação desse homem. Esse mesmo Jesus que teve um encontro com Paulo, que até então era Saulo e perseguia a igreja, esse mesmo Jesus estava naquele dia. E esse mesmo Jesus está aqui hoje, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e está entre nós, porque ele diz que quando ele foi aos céus, ele mandaria o Espírito Santo, o qual estaria conosco todos os dias. E nós só hoje sobrevivemos por causa disso. Porque o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, e quando eu falo a sua igreja, Jesus não vai voltar a buscar um templo, mas a igreja somos nós. Sou eu, você que o aceitou, sou eu e você que teve esse encontro com Jesus, como esse homem teve, entendeu quando sentiu o toque de Jesus, porque nós precisamos sentir esse toque de Jesus, que toca aquelas pessoas que nós não tocamos, que toca aquilo que nós temos medo de tocar. Aí sim, nós verdadeiramente seremos essa igreja do Senhor. Nós seremos o templo do Espírito Santo. E nós iremos um dia morar com Deus. E eu oro para que isso não demore, para que o Senhor Jesus volte, venha, para que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Vivemos tempos difíceis. Boa noite, Léo, seja bem-vindo. Vivemos tempos dolorosos, vivemos tempos que o Senhor às vezes não... A gente pensa que Deus perdeu o controle, mas Ele não perdeu. Boa noite para o Thales. Thales está mandando boa noite, né? Ó, Thales, eu fico bem feliz de ver você assistindo a gente. Assim, queridos, Deus, Ele nunca perde o controle. Ele tem tudo em suas mãos. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Nós oramos, a gente precisa fazer a nossa parte. Nós vamos contar do tão grande amor desse Jesus que resgata, que restaura, que liberta, que expulsa espíritos malignos e que dá vida nova para todos os quantos o receberem. Aleluia!
esse é o nosso Deus, é esse o Deus que nós cremos, é esse o Deus que nós servimos, e é por isso que estamos aqui, é por isso que ainda hoje nós cremos nisso, que Jesus é a nossa única esperança. E eu quero orar com vocês nesse momento, né? Hoje eu quero orar por mim, que a minha saúde não está muito boa, eu tenho labirintite e hoje acordei meio atacada disso, né? Eu quero louvar ao Senhor Jesus pela minha filha Débora, que está bem feliz, que foi promovida no serviço dela, né? Menos de um ano de empresa, ela já recebeu uma promoção, isso é resposta de oração, é resposta do trabalho dela também, né? Eu quero orar pelas crianças, orar pela nossa nação, pelo nosso país, né? Estar agradecendo a Deus por todas as coisas. Mesmo quando pensamos que a nossa vontade seria melhor ou que as nossas vontades seriam as melhores, nós cremos que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, deve sempre prevalecer sobre o seu povo. Amém. Vamos orar? Querido Deus, neste momento, Pai, me coloco nas tuas mãos, meu Senhor, rendo graças a ti por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito, Senhor Deus. Que possamos receber o espírito de ousadias para contar para todos sobre a tua cura, sobre a tua libertação em nossas vidas. Ó Deus, desde tempos muito remotos, Senhor Deus, tu tens cuidado do teu povo, tu tens feito milagres, tu tens feito grandes coisas. Por isso cantamos: quão grande é o meu Deus. Porque tu és grande, tu és dono de todas as coisas, tudo provém de ti, Senhor Deus. Que nós, tão fracos, Deus, tão limitados, Senhor Deus, possamos estar nos colocando sempre na tua presença, Deus, entendendo que a tua palavra é verdadeira e que ela nos liberta de tudo, Senhor Deus. Pai, eu oro pelos enfermos, oro pelos doentes, te agradeço, Deus, pela vida, porque se respiramos, se acordamos mais um dia, temos vida. Te louvo, Senhor Deus, porque em meio a esse frio que está novamente em nosso meio, Deus, tu tens nos dado uma cama quentinha, tu tens nos dado roupa quentinha, Senhor Deus, e nós te louvamos por isso. Colocamos a nossa nação, Senhor, nas tuas mãos, sabendo que tu tens o controle de tudo e que tu sabes o que é melhor. Te louvamos, Deus, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que possamos realmente, em todo tempo, estarmos na presença do Senhor, contando sobre os teus feitos, Senhor, e principalmente olhando para o nosso próximo, para as pessoas, com o olhar de Cristo. Deus nos abençoe e até quinta-feira. Lembrando que na quinta-feira é às 19h30, né? Um pouquinho mais cedo, na terça é às 20 horas, mas na quinta-feira nós temos culto presencial na igreja e também online. Que Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe a todos. Eu cantarei.